Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um Terapurcast, né? Geralmente é um acontecimento, porque é muita informação, é muito conteúdo. Eu sou Evandro Machado, sou CEO da Terapur Dermo Capilar e hoje eu estou aqui com os nossos tricologistas, os nossos educadores que vão dar uma aula de conhecimento para todos vocês. Estou aqui com a Bárbara Moura, com o Luan e com a Marília Jäger. Tá bom, pessoal? Então vamos... E qual vai ser o tema de hoje? Qual vai ser o assunto? Hoje nós vamos falar sobre tratamentos capilares e o uso de dermocapilares, já que a Terapur é uma empresa que produz, que fabrica, que estuda produtos dermocapilares. Nós somos especialistas nessa área, nós somos a única empresa do sul do Brasil a produzir produtos dermocapilares, produtos exclusivos utilizados para terapia capilar. Tá bom, pessoal? Vamos lá então, gente. Começamos então? Vamos lá. Isso. Vamos dar o pontapé inicial. Quem começa? Então, vou começar eu, Evandro. Vai começar, Bárbara? Isso, vamos. A pergunta que não quer calar, Evandro. A gente quer saber de onde começou a ideia. Como foi idealizar esse projeto para lançar uma linha completa de dermocapilares? Bom, Bárbara, deixa eu te falar então. Sabe que eu viajando pelo país inteiro, Brasil inteiro, e tendo contato e falando com vários terapeutas capilares dos mais diversos estados do país, eu percebi que a maior queixa desse profissional era a dificuldade que ele tinha de vender tratamentos e de vender home care, né? Porque muitas vezes acontecia que ele estava com o seu cliente na frente dele e quando ele passava os valores do tratamento, ele passava os valores do home care, muitas vezes o cliente não tinha recurso financeiro para pagar os dois. Ou a pessoa tinha dinheiro para pagar somente o tratamento, ou a pessoa tinha dinheiro para pagar somente o home care, e muitas vezes nenhum dos dois. Então, a primeira coisa que eu pensei na hora de criar a Terapur, que eu queria que fosse uma linha mais inclusiva. Quando eu falo inclusiva, eu quero dizer inclusiva socialmente. Que mais camadas sociais tivessem acesso aos produtos e tivessem acesso aos tratamentos. Porque muito se fala em atendimento humanizado, né? Mas como assim eu vou falar de alguma coisa humanizada se os meus valores estão lá em cima e onde tem muitas camadas sociais que não têm acesso, né? Então a gente estudou, a gente pesquisou, a gente montou um plano de negócio funcional. Nós buscamos ativos do que tem melhor do mundo. Os nossos produtos, eles contêm os melhores ativos que existem no momento no mundo. Então, dá melhor qualidade, mas com uma precificação, com valor que as pessoas tenham acesso, conseguem pagar. Então, um dos pilares foi esse, Bárbara. E o segundo também, que eu queria que fosse uma terapia capilar mais disruptiva, mais descomplicada. Pode acreditar, a terapia capilar ela não é tão complicada como muita gente desenha. Porque muitas vezes as pessoas querem complicar para vender o próximo curso. É o módulo 1, módulo 2. Então se criou essa grande indústria de vender curso no país, tá certo? E muitas vezes não tem essa necessidade. Claro que conhecimento é bom, informação é fundamental. A gente tem um entendimento que eu não estou dizendo que terapia ela não é que ela não é fácil, que ela é fácil, ela não é fácil, né? Obviamente que não, mas também não é tão complicada assim. Então, os nossos produtos vêm com essa ideia de ser disruptiva, que seja descomplicada. Então, nós pautamos aí por esses dois pilares aí. Exatamente. Isso é de extrema importância, né? Porque tanto trabalhando com a educação desse terapeuta capilar, porque a gente tem muitas pessoas que estão vindo do salão de beleza, mas a gente também tem muitos terapeutas capilares que fizeram formações aí em N lugares que estão vindo pela informação que a gente passa, pela facilidade, pela simplicidade que a gente passa todo esse conteúdo. Fica muito mais fácil de entender, de criar protocolos, de ter um resultado muito mais rápido para qualquer tipo de alteração que esse paciente tenha, né? Sim, verdade. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre os produtos dermocapilares. Muito bem, vamos dar continuidade. Deixa eu só me localizar aqui, Bárbara, que eu estou. Vamos lá, então.
Tratamento capilares e uso dos dermocapilares. Vamos começar então, pode ser com você, Marília? Pode. Então, primeira pergunta vai ser para Marília. Marília, o que um dermocapilar, o que é um dermocapilar e como ele age no couro cabeludo? Perfeito. Eu te faço essa pergunta, Marília, porque as pessoas às vezes não têm uma noção do que é um dermocapilar, do que é um cosméticos, do que é um cosmecêuticos. Então é bom diferenciar isso, né? O que é de fato um dermocapilar e de que maneira ele age no couro cabeludo? Com certeza. Então, para a gente entender o que é um dermocapilar, a gente passa por todos os outros produtos que vêm antes dele, né? Então, os cosméticos, que hoje a gente encontra com livre acesso, né? Em supermercados, em farmácias também, que eles têm a única função de higienização, né? E a gente sabe que, dependendo de algumas disfunções, até isso fica complicado de ter um bom resultado, né? Que acaba também trazendo outros problemas com o uso excessivo desses cosméticos. O cosmecêutico, ele já é um produto com uma ação terapêutica, né? A nível de pele, né? De primeira, às vezes de segunda camada de pele, e com uma concentração menor de ativos, né? Então, a gente tem extratos, tem óleos nessa composição, mas com uma permeação menor e também com uma quantidade de ativos menor, né? Já o dermocapilar, ele vem com uma bagagem de estudo, né? De testes, então ele é testado e aprovado pela Anvisa, principalmente. Então, nós temos toda essa regulamentação por trás do dermocapilar, né? E principalmente de ação e resultado. Então, o dermocapilar, ele vai atuar a nível de epiderme e derme, né? Então, ele vai entregar todos os ativos compostos na sua fórmula a nível de todo o folículo capilar e tratamento. Então, ele trata qualquer sinal e sintoma do couro cabeludo, dos fios, a nível folicular também, e tem uma concentração maior de ativos também que fazem essa permeação. E aí também a gente pode falar da tecnologia que esse produto traz também, dos ativos tecnológicos que a gente tem, de nano, micropartículas, que vão diferenciar esse produto. Acredito que a Bárbara tenha também algum complemento para falar sobre a questão da ação dos dermos. Sim, no caso do dermocapilar, ele para poder ser dermocapilar, ele tem toda essa pesquisa da Anvisa, né? Ela não é rápida, precisa se entender os ativos, precisa fazer os testes realmente como você falou e com o retorno disso tendo a sua eficiência. Com isso, eficácia comprovada, exatamente, né, Bárbara? Essa eficácia comprovada, ela também precisa haver um comparativo com similares. E a gente pode dizer que a Therapur, ela passou com louvor. Porque ela teve, assim, como se fosse uma nota superior comparada aos similares. Então, quando a gente fala de tratamento de alterações superior capilares, à média nacional, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de um resultado para um tratamento, ele consegue isso com louvor. É tanto que a gente já usa ele. Já há bastante tempo, a gente sabe da eficácia dele e a gente sabe o retorno dos pacientes, do alívio. Quando a gente fala em palestra de alívio, essa é uma das coisas que traz mais diferencial dos nossos pacientes, até para o retorno deles e eles mesmo fazerem as suas propagandas boca a boca, né? Porque, gente, só quem tem coceira, sensação de desconforto no couro cabeludo, quando consegue esse alívio, isso é um diferencial gritante. Logo, todos os produtos da linha da Therapur têm o selo de dermatologicamente testado. Então, isso não foi colocado à toa, porque a gente queria colocar, fica bonito, fica vendável. Uhum. Não, isso é uma autorização da Anvisa, após os testes, tudo feito, comprovado, eficácia comprovada, tudo pode ser colocado no rótulo do produto dermatologicamente testado. Então, essa é uma corrida que a gente está seguindo na frente, porque pode ver que em todos os produtos contém esse selo. Contém esse selo, isso é importante, muito bem colocado, Bárbara. Então, assim, Luan, para você aí, eu te pergunto, né? Como se diferencia um produto dermocapilar da Therapur
de um produto convencional, de um cosméticos, por exemplo? Primeiro, pelos benefícios que ele traz. Os benefícios que ele traz. E a ação é muito rápida, né? Na primeira aplicação, quando a gente tem, por exemplo, uma dermatite seborreica, uma psoríase, na primeira aplicação a gente já consegue ter esse alívio. Eu mesmo faço um protocolo em mim com o produto da Therapur, da linha Pro Essencial, e o alívio é imediato. Eu consigo ficar uma semana sem sentir coceira, né? Então, essa é a principal diferença, né? O cosmético, ele tem aquele efeito Cinderela. Ele vai mascarar aquilo que tu tá sentindo, mas ele vai piorar a tua disfunção a longo prazo. Já o produto dermocapilar, Therapur, a gente consegue ter o alívio imediato e já ter um tratamento a longo prazo. Porque a gente precisa dessa dose também diária, assim como a suplementação, né, do produto tópico. Então, o dermocapilar Therapur, a gente consegue ter essa dose diária de alívio, né, dos ativos que a gente precisa. E uma diferença também que eu noto muito dos concorrentes é que concorrentes não, né? Mas dos similares, que o nosso produto, além de tratar o couro cabeludo, ele deixa o fio com uma qualidade muito boa. Porque tem produtos que a gente encontra na farmácia, que às vezes são indicados por dermatologista, por exemplo, são produtos de fácil acesso, que eles são pro couro cabeludo, mas aí o fio fica muito ressecado. Ele não tem ativos que vão hidratar aquele fio, que vão dar o que ele tá precisando também. Exatamente. E o nome já diz muito, né? Therapur dermocapilar. Então, daí a gente já pode ver que uma das grandes diferenças de cosméticos para um dermocapilar é que o cosmético ele não pode ser aplicado na pele. Ele é o efeito Cinderela somente para o cabelo. O que ele vai trazer? O que é o efeito Cinderela? É você passar a mão no cabelo e você sentir o cabelo macio. Tá, mas o benefício realmente a longo prazo não vai haver. Tá, mas e se eu aplicar esse condicionador no couro cabeludo? Bom, por não ser um produto feito, desenvolvido, testado para o couro cabeludo, ele pode trazer irritação, ele pode desenvolver uma coceira, ele pode causar tamponamento no ósseo, então pode causar infinitos malefícios para esse couro cabeludo. Então, o que acontece? Existem várias e várias linhas, mas que quando você vai ler no rótulo, lá diz uso específico para os fios. Todos os nossos produtos home care, shampoo e condicionador, eles são feitos para o couro cabeludo. E os tônicos, né, também aí para o couro cabeludo, só que essa é a diferença. O dermocapilar, ele vai ter uma função lá onde é uma das raízes da alteração. O que adianta você vir com um condicionador para tratar a coceira e você não poder aplicar no couro cabeludo? Exatamente. E quantos produtos que a gente vê no mercado hoje que falam sobre tratamento de queda, mas a gente vai olhar na embalagem quebra. Eu já ia falar isso. Né? Tem esse produto. Pode seguir. E outra coisa também, né, Evandro, é a questão do acesso. Hoje o produto Therapur, ele não tá na farmácia, ele não tá no supermercado. Ele está nos terapeutas capilares, nos tricologistas, em quem faz a formação, em quem faz os cursos de imersão, a formação básica. Então, precisa passar, né, por um processo de conhecimento, que é o que a gente sempre fala, né, dessa busca de conhecimento, para ter acesso a esse produto. Aí sim, o cliente final vai conseguir buscar esse produto com os profissionais que já passaram, né, pela nossa parte educacional também. Capacitados, né? Na verdade, a Therapur, ela desenvolve produtos, né, exclusivamente para terapeutas capilares, tricologistas e dermatologistas, né? O nosso produto, por ter função medicamentosa, obviamente que nós temos essa responsabilidade, né, de deixar que um profissional devidamente habilitado conduza esse tratamento, né, mediante uma avaliação capilar. Então, a gente tem esse cuidado, né, porque hoje, quando você trabalha com dermos capilares, a responsabilidade é muito grande também. Então, nós temos esse cuidado. Então, por isso que os nossos produtos, você não encontra ele na internet, você não encontra ele em loja de cosméticos ou farmácia, né? Ele está nas mãos de alguém habilitado e qualificado para utilizá-lo, que são quem? Tricologista, terapeutas capilares e dermatologistas. Tá certo? Certinho. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta muito polêmica, então eu vou fazer para a pessoa mais polêmica da mesa.
Ah, meu Deus. Vamos fazer agora uma pergunta para Bárbara Moura. Só podia, né? Uma pergunta. Vamos aqui, ó. É possível, Bárbara, tratar a calvície sem recorrer a medicamentos como minoxidil, famoso minoxidil, sempre em pauta, né? Esse minoxidil, né? Minoxidil e finasterida? Então, ouso dizer que ninguém precisa usar esse tipo de medicamento para ter uma melhora no seu tratamento de cabelo, tá? Até porque muitos pacientes chegam para mim com o uso não indicado de minoxidil. O que é o não indicado? Ele foi na internet, comprou e tá usando. Porque um amigo falou, porque ele viu na internet. E eu pergunto para ele, eu disse assim, você sabe para que realmente funciona o minoxidil? E muitas vezes eles não sabem dizer. Ah, mas eu tô com queda. Tá, mas o minoxidil não vai resolver a tua queda. O minoxidil, ele é um vasodilatador. Ele foi desenvolvido há 50 anos atrás para tratar hipertensão arterial. E quem usava notou que o cabelo crescia mais. Tá, mas a alteração capilar, ela não é inflamatória? Não é uma inflamação no bulbo capilar? Tá, mas o minoxidil, ele não trata a inflamação. Ele aumenta o aporte sanguíneo para aumentar o crescimento do cabelo. Logo, esse cabelo, quando ele cair, ele vai continuar. O processo inflamatório da miniaturização, ele vai continuar. Então, a sequência de queda desse fio, ela vai continuar sendo trocada por fios mais finos, mais despigmentados, mais oxidados, até que chega o momento que ele não cresce mais. Isso, para mim, não é tratamento. E nem chega a ser um paliativo. Então, se a pessoa quer o crescimento, ainda mais para mulheres, tem alterações, como aplicou minoxidil, por ele ter uma base alcoólica. Aumenta a sensibilidade, apresenta-se descamação, aumenta a irritação no local e ainda tem o hirsutismo. Mulheres com barba. Sim. Gente, nem circo mais eu tô vendo, né? Então, seguinte, minoxidil não é tratamento, eu não faço essa indicação, não trabalho, nunca trabalhei com isso e nem por isso eu deixei de ter resultados extraordinários a partir de 21 dias. E o que as pessoas não sabem, Bárbara, é que não se pode usar minoxidil por muito tempo, né? Exatamente. E outra, gente, quem tem o seu bichinho em casa, gato, cachorro, minoxidil é extremamente tóxico para gatos e cachorros. Então pensa, você já não tem cabelo, aí você não vai ter um bichinho de estimação? Sim. Aí vai entrar... Eu falei, né? Eu falei que ela era polêmica. Eu avisei antes. Aí pensa, a pessoa tem uma queda de cabelo, aí vai ficar estressada, vai ter uma areata, aí não tratou o cabelo. Ou seja, né? Vai ficar sozinho, sem cabelo e sem um bichinho. Eu não falo mais nada. Agora, a finasterida, gente. O que acontece? Deixa pra próxima, eu acho. É melhor, né? Vamos abrir um... É. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, um chimarrão pra dar uma... Ô Marília, me diz uma coisa. E o que acontece quando uma pessoa para de tomar o minoxidil? Então, já tive várias situações de pacientes que vêm com o uso do minoxidil, né? E a gente, no primeiro momento, não altera essa indicação, né? Porque muitas vezes essa indicação vem de um médico, né? Isso, desse primeiro contato que a pessoa teve para tratar a calvície. Então, a gente vai incluindo o tratamento, né? Com os dermocapilares, vai intercalando o uso. E eu sempre digo que é importante a gente fazer um desmame do minoxidil. Por quê? Se eu estiver usando ou tomando o minoxidil, porque pode ser usado tanto tópico quanto oral, e eu simplesmente parar de usar ele vai gerar uma queda, né? E muitas vezes aquele efeito rebote, né? Aquela compensação. Então vai cair muito mais cabelo do que caía antes, né? Então a gente precisa fazer esse desmame e acostumar o organismo porque ele tem essa função de vasodilatação, que nos nossos tônicos a gente também tem essa ação, também tem esses ativos que proporcionam essa ação de vasodilatação, mas usando só o minoxidil, eu preciso fazer essa pausa para parar também, porque senão o efeito rebote vem e vem mais assustador do que a própria queda de cabelo. Exatamente, esse efeito shed, o que eu faço? Quando a pessoa não vem por indicação médica usando minoxidil, eu digo, agora vamos começar. Um dia sim, um dia não. Um dia sim,
dois dias não, até você conseguir parar totalmente. Mas não é porque ele está fazendo uso do minoxidil que a gente não vai entrar com o tônico. O nosso tônico que tem na nossa linha, que a gente vai fazer a indicação conforme a alteração que a pessoa apresenta. Exatamente. Né? Então, usou um dia, à noite vai usar o tônico indicado para a alteração que a pessoa apresenta. E assim, quando eliminar, né, o uso desse medicamento tão ultrapassado, aí a gente vai começar a usar único, exclusivamente, somente o tônico que a gente adiciona da linha da Therapur, né? Que são os dermocapilares que realmente vão trazer um efeito e que vai ter um efeito duradouro. Como tu falou, é um ativo muito ultrapassado, né? Porque ele é muito perigoso também. Porque a pessoa que tem um processo inflamatório como uma psoríase, vai lá no dermatologista, mandou utilizar o minoxidil porque tá caindo o cabelo, mas não olhou com o tricoscópio o couro cabeludo, não viu que tem uma descamação, não viu que tem processo inflamatório. Ele é um vasodilatador. Se ele vai vasodilatar aqueles vasos ali que tem, vai aumentar o nosso processo inflamatório. Não vai resolver a queda, porque a descamação tá ali, o processo inflamatório tá ali, e vai causar mais irritação naquela pessoa. Então, ele é um produto muito perigoso. Inclusive, ele é vendido livremente nas farmácias. Tu pode pedir ali que o farmacêutico vai te indicar. E a pessoa nem sabe o que tem no couro cabeludo e pode causar mais problemas do que ela já tem, né? Fora a qualidade que ela deixa, o cabelo ressecado. Qualidade de pele, né? Qualidade de pele horrível. Normalmente ele dá oleosidade devido ao ressecamento. Então ele é muito problemático, né? E eu penso, a gente tá em 2025, ele é tão ultrapassado. E normalmente a pessoa vai num médico e ele indica esse produto. Eu não sei como. Gente, lembrando que nós temos uma substituição extremamente confiável, sem contraindicações, somente com benefícios. Então a gente não vai tirar uma coisa e deixar sem nada. A gente substitui por outra muito melhor. Não, e quando a gente fala sobre a terapia integrativa, não faz sentido eu utilizar só minoxidil, que ele vai me proporcionar só uma vasodilatação, né, dos vasos sanguíneos. Tá, mas e que nutriente que vai entregar? Eu vou ter um aporte sanguíneo maior, sim. Mas que nutriente que eu vou entregar para esse folículo se fortalecer? Só a melhora do aporte não é o suficiente. Então, eu preciso entregar ativos, né? Que daí a gente tem na formulação. E aí, quando a gente fala sobre terapia integrativa, a gente fala também sobre a saúde desse organismo, né? Então, não faz sentido, hoje, usar somente o minoxidil ainda, né? Então... Tá vendo? Só eu era polêmica, né? Eu vi, né? Realmente, ele é um assunto polêmico, um assunto que talvez a gente poderia falar o podcast inteiro sobre esse assunto, exatamente, né? Mas vamos continuar então dentro dessa mesma polêmica aqui. Eu passar a bola para ti, Lua. O finasterida, se consegue tratar calvície com finasterida? E quais são os principais efeitos colaterais desse medicamento? Quais são os riscos que se tem utilizando finasterida? Então, a finasterida, ela faz o bloqueio da 5-alfa-redutase, que é o principal causador da calvície, certo? Então, ela funciona. Mas, como a Bárbara disse, a gente tem outros ativos mais naturais que a gente consegue trazer para o organismo sem tanto efeito colateral. Sem efeito colateral, na verdade, né? O finasterida é muito perigoso, principalmente para homens, porque ele mexe com a parte da libido, disfunção erétil, se utilizado a longo prazo. Então, ele é um medicamento muito forte, né? Eu vejo que tem bastante gente que utiliza e ainda assim não tem um resultado legal, porque ele só vai fazer o bloqueio ali da 5-alfa-redutase, mas ele não tem vitaminas, ele não entrega nada, ele não faz vasodilatação. Então, ele é um medicamento também que eu acho que é ultrapassado, né? Utilizar só ele. Exatamente. E mulheres, gente, está escrito na bula. Mulheres não podem fazer uso de finasterida. Por quê? Principalmente mulheres que ainda não têm filhos, que ocasiona má formação do feto. Está escrito na bula, tá? Então, se algo assim está escrito na bula, por que pessoas ainda fazem a indicação, né? A gente não tá aqui para julgar, mas a gente tá aqui para trazer a informação também, né? Se existem produtos hoje no mercado que não traz nenhum malefício, por que não utilizar deles? Ah, mas é porque não foi indicado para mim. Tá, então
apresenta, né? Diz assim, olha, eu vi, apresenta essa nova modalidade. Porque, infelizmente, isso também está acontecendo hoje, né? Do próprio paciente ter que buscar ajuda na internet, porque quando busca ajuda em determinados locais, a pessoa só apresenta aquilo que está ultrapassado, aquilo que está muito velho no mercado e não busca por novas opções de tratamento. Então, a gente está aqui para poder ajudar e contribuir nisso também. Exatamente, né? Agora, muito se falou, então, sobre a questão de ter outras possibilidades, né? Outras possibilidades de tratamento, outros ativos. Mas eu te pergunto, então, Bárbara, quais são hoje, na tua opinião, os ativos mais eficazes para tratar queda capilar, o crescimento do fio, enfim? Então, eu vou te falar que a biotina ela é um ativo de extrema importância, principalmente para melhorar o encorpamento do fio e também a pigmentação. Quando a gente fala do tônico da linha Pro Essencial, a gente fala de 3 fatores de crescimento. Um que vai melhorar a vascularização, que vai aumentar o aporte sanguíneo sem efeitos colaterais, não vai trazer a irritação, a coceira para esse local aplicado. Vai trabalhar também a proliferação de células capilares dentro desse folículo. Olha só, dentro de um produto já foi falado 2 benefícios extremamente importantes, né? Só que além disso também trabalha a energia do folículo capilar para que esse fio ele cresça com mais qualidade. Só que fora isso a gente fala do Cooper peptídeo de cobre, que também está na mesma composição dos 3 fatores de crescimento. Só que fora isso a gente também tem a cafeína. Pensa, todos esses ativos juntos a gente vai ter bloqueio de 5-alfa-redutase, a gente vai ter o encorpamento do fio, a gente vai ter o crescimento mais saudável e a gente não vai ter nenhum malefício para o couro cabeludo nem para a saúde desse usuário. Então, a gente fala de um tônico extremamente completo, que pode ser usado para mulheres com alopecia androgenética, para homens com alopecia androgenética, para ambos que têm o crescimento encurtado por causas nutricionais. E para isso a gente também faz a indicação dos kits de dermocapilares de acordo com a alteração. Se é uma pessoa que ela tem o crescimento encurtado, fios fracos e ela não apresenta queda, ela apresenta mais essas alterações, então a gente tem a linha Tricoforte, que ela é extremamente completa e que ela pode ser associada com o tônico das outras linhas, inclusive o tônico da linha Pro Essencial, que tem todos esses benefícios, né? Fora isso, o tônico da linha Queda Control, porque o nome da linha também é de extrema importância, porque a queda, a gente não tem ação anti-queda. Cair é normal. O que não é normal é o cabelo não se desenvolver novamente. Então, o nome Queda Control, porque a gente vai trabalhar no controle da queda. Então, o tônico da linha Queda Control, ele tem um blend energizante. E nele também tem ativos que, com artigos, já foram vistos que o extrato de urtiga, ele tem uma ação fitoterápica no bloqueio de 5-alfa-redutase e fora isso a cafeína também vai contribuir para isso. Então todos os nossos pacientes têm esse benefício independente qual seja a alopécia ou o tipo de queda de cabelo que eles têm. Muito bem, Bra, muito bem. Agora eu vou fazer essa pergunta agora para o Luan. O Luan é nosso especialista aí em microagulhamento, é um profissional que ele ministra cursos aí para todo o Brasil. Tá indo agora por norte do país, né, Luan? Sim. Ministrar um curso de fora presencial lá, né? Dia 12 de maio. 12 de maio, né? E assim, Luan, então eu te faço uma pergunta sobre justamente microagulhamento. O microagulhamento, ele pode substituir o uso de medicamentos para tratamento de calvície? Ele consegue fazer isso? Sim. Porque o microagulhamento ele é um tratamento complementar à terapia capilar. Ou seja, para a gente fazer o microagulhamento, o nosso paciente deve estar com o couro cabeludo saudável, íntegro, para que a gente consiga fazer esse processo, né? O microagulhamento, querendo ou não, ele é uma agressão ao couro cabeludo, mas de forma controlada, que ele vai fazer um processo inflamatório, para que a gente consiga fazer as nossas células se reproduzirem de forma mais saudável. E aproveitando essa injúria que a gente faz no couro cabeludo, a gente já deposita os ativos, que a gente tem um produto específico da Therapur, né, que é o nosso sérum em forma de monodose, que ele tem todos esses ativos que a Bárbara falou, e mais alguns que vão ajudar também.
no couro cabeludo, para ele ficar saudável, para ele não ter descamações, vai ajudar na energia celular. Então, a gente consegue com o microagulhamento, junto com o produto monodose Therapur, fazer a substituição de medicamentos, sim. Porque é muito comum a gente ver alguns profissionais utilizar minoxidil, por exemplo, no microagulhamento, mas eu não vejo por quê, porque só o microagulhamento ele já vai te liberar fatores de crescimento que a gente já tem no nosso organismo e a gente precisa colocar outros ativos também. Não tem por que tu fazer aquela injúria ali, não aproveitar o processo para colocar outros tipos de ativos, porque o próprio microagulhamento já vai fazer a vasodilatação. Então não tem por que colocar minoxidil ali se eu posso colocar um fator de crescimento IGF, por exemplo, ou também o FGF. Isso, tem o VEGF. VEGF, que é o vasodilatador, tem o insulínico, fibroblástico. Então, a gente tem vários ativos ali que são muito melhores que minoxidil. A gente consegue substituir nesse processo de microagulhamento. E o resultado é excelente. A partir de 21 dias, a gente já consegue ver ali no nosso couro cabeludo. É muito rápido, então, né? É muito rápido. Outra coisa também que eu tenho percebido, existe uma recorrência muito grande, Marília, de eflúvio telógeno também, né? E eu te pergunto, então, assim, para você explicar o que é eflúvio telógeno, evidentemente, né? E se consegue tratar com terapia capilar um eflúvio telógico crônico? Com certeza. Primeiro a gente precisa entender que as alopécias, no geral, são formas de queda de cabelo, né? E o eflúvio, ele tá dentro desse tipo de queda, que ele pode ser um eflúvio agudo ou crônico. Ou seja, um eflúvio agudo, ele vai ter um tempo de duração de 6 a 12 meses, né? Máximo 1 ano. E um eflúvio crônico, ele já tem um tempo maior de duração dessa queda, né? Então, muitas vezes, a pessoa que sofre com esse eflúvio, ela não conseguiu controlar a causa, né, o gatilho desse problema, dessa disfunção, e não faz, então, também a terapia capilar. Como que a terapia capilar vai auxiliar na questão do eflúvio? O eflúvio é uma disfunção. Lá nos ciclos de crescimento, a gente tem as 3 principais fases: a anágena, a catágena e a telógena, né? A telógena é a fase onde o fio de cabelo cai, né? Então tem um ciclo natural que ele vai cair. Só que o eflúvio telógeno é um desequilíbrio dessa fase. Então vai cair muito mais cabelo nessa fase de crescimento. Então o que a gente vai precisar fazer? Equilibrar esse ciclo de crescimento, né? E o eflúvio, ele vem de um trauma, de uma cirurgia, de um pós-bariátrico, de uma infecção, de uma inflamação, de um trauma físico, emocional, de uma dieta restritiva, de uma perda de peso considerável, ganho de peso também. Então tem vários gatilhos que geram esse eflúvio. E sim, a terapia vai trazer o quê? Vai trazer esse equilíbrio primeiro para o couro cabeludo, né? Porque a gente precisa equilibrar couro cabeludo, e com os ativos que a gente recém falou, a gente vai entregar ativos energizantes para esse cabelo equilibrar o ciclo de crescimento e ele voltar a crescer naturalmente no seu ciclo normal. Muito bem. Alguém quer pontuar mais alguma coisa sobre o eflúvio? E no caso do eflúvio, um dos principais alterações após o início do tratamento é a volta da pigmentação. Exatamente. Isso porque quando a gente fala de eflúvio, a gente, dependendo da alteração e como está a situação desse couro cabeludo, a gente pode iniciar o tratamento com a linha Queda Control, que tem os ativos energizantes e contém a biotina. Então isso é essa entrega para o couro cabeludo, contendo não só no shampoo, mas no condicionador também, que lembrando é aplicado no couro cabeludo. Então, essa doação de nutrientes no couro cabeludo já vai trazer essa energia contida também no blend que foi utilizado, que é um blend energizante que contém nessa linha, que vai entregar todos os benefícios para que esse cabelo, né, esse fio, ele volte, ele tenha energia suficiente para poder crescer novamente como ele era anteriormente, né? O que acontece? As pessoas procuram a gente pela causa errada. Então, elas procuram, porque o meu fio tá ressecado. E quando a pessoa chega lá, diz assim, quando a gente coloca o tricoscópio, a gente nota fios
mais escuros e fios mais alaranjados. Olhando para a pessoa, eu já falo. Quando eu botar o tricoscópio no teu couro cabeludo, o que a gente vai ver? A gente vai ver determinadas regiões com poucas ilhas capilares e você está ficando mais loiro ou mais ruivo. Quando a gente coloca a câmera de tricoscópio nas regiões e a gente vai mostrar, é aquilo, um couro cabeludo extremamente pálido e a pessoa está ficando mais ruiva ou mais loira. Então, esse vai ser o primeiro sinal do resultado do tratamento. O fio vai ficar mais escuro. E isso a gente consegue comprovar através das fotos, né? Através das imagens, usando a mesma iluminação, o mesmo local que foi retirada a primeira foto, para a gente poder fazer o comparativo. Então a gente fala, olha só, inicialmente você perdeu a cor e posteriormente você iria realmente perder o cabelo, porque quando perde a cor, se perde a densidade também, né? Então esse é o primeiro sinal e é o que eles já ficam maravilhados, né? Eles não imaginavam. Então quando eles vão até fazer um comparativo, quando vão no barbeiro, quando vão no cabeleireiro, eles já começam a notar. Tem muito mais cabelo, você fez uma cor no cabelo, fez alguma coloração, porque tá diferente a cor. E isso tá atrelado ao tratamento de terapia capilar. É o primeiro benefício, é o que eles ficam mais felizes. É verdade. Verdade. Muito bem colocado, Bárbara e Marília. Outra coisa, assim, a gente tem falado muito sobre dermocapilares, da importância de utilizar esses produtos do couro cabeludo, né? Ele é fundamental, ele foi desenvolvido para isso. Mas uma pergunta, então. E aquela pessoa, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão ouvindo agora, aquela pessoa que tem o couro cabeludo muito sensível, ela pode fazer terapia capilar? Ué? Ela deve fazer terapia capilar. Porque se ela tá com couro cabeludo sensível, existe alguma disfunção ali. Normalmente, processo inflamatório acontecendo ali há bastante tempo, né? Pra ela ter essa sensibilidade. E a gente tem um protocolo personalizado, a gente vai fazer a avaliação com o tricoscópio, vai ver por que está acontecendo essa sensibilidade e a gente vai fazer o uso dos dermocapilares, a linha profissional no nosso consultório. E a gente tem um kit home care específico para sensibilidade. A gente tem dois, na verdade. A gente tem o Oil Control, que a gente utiliza quando a gente precisa equilibrar o couro cabeludo. Ele não é somente para oleosidade, a gente precisa equilibrar o couro cabeludo, certo? E aí, no segundo passo, a gente também vai utilizar o Tricoforte. Tá, e depois que já melhorou essa sensibilidade, a gente passa para o Tricoforte. Ou quando tem placas de descamação, a gente pode utilizar a linha Scalp Relax, que essa linha vai te dar aquele alívio que a gente precisa quando tá com coceira, sensibilidade. Mas o importante mesmo é a gente identificar de onde vem essa sensibilidade. E sim, essas pessoas devem fazer terapia capilar, porque pode ser um processo inflamatório já mais agravado, né? E Luan, isso me lembra uma coisa que a gente deveria até ter falado no podcast anterior, né? Porque quando a gente fala de sensibilidade, a gente também fala do músculo eretor que contém em todo o folículo capilar. Então, no sistema capilar ali existe o músculo eretor, a glândula sebácea. Então, quando ele está inflamado, isso também pode acontecer por conta da glicação, né, Luan? Exatamente. Quando a gente falou no outro podcast sobre o couro cabeludo envelhecido, a gente automaticamente lembra da glicação, né? Que a glicação é o envelhecimento precoce celular. É quando a gente faz muita ingestão de açúcar ou ativos que são, como a gente pode dizer, que vão danificar a nossa célula, vão fazer ela parar de se reproduzir de forma correta. A gente tem a glicação, né? E para a gente combater essa glicação, a gente precisa utilizar antioxidantes. E os nossos produtos têm ativos antioxidantes, então eles são maravilhosos. E claro que tá tudo ligado também àquela pergunta que a gente teve lá aquele dia sobre o intestino, se o intestino estava ligado ao couro cabeludo. Porque se a gente tem o nosso intestino inflamado, a gente vai ter uma glicação no couro cabeludo, porque a gente não vai conseguir combater, porque os nossos antioxidantes não vão chegar até lá. Então a gente precisa sempre combater tratando o nosso intestino, para depois tratar a alimentação, suplementação, para a gente evitar essa glicação, esse envelhecimento precoce do nosso couro cabeludo. Exatamente. Aí daí a gente lembra, o couro cabeludo ele está ligado a todo o restante, como um marcador biológico. Existe até um exame que
cortando um pedaço do cabelo, manda para análise e dali a gente consegue ver deficiência de vitaminas e minerais e intoxicação por metal pesado, né? Então, o cabelo, ele conta uma história. E a queda do cabelo e o enfraquecimento do cabelo, ele também está contando uma história que o organismo não está bem. Muito bem, gente, muito bem. O papo tá bom, tá gostoso, né? E tudo que é bom dura pouco, né? Como passa rápido, né? Passa muito rápido realmente esse nosso bate-papo, essas informações, esse conteúdo relevante aí pro mercado da terapia capilar. Pessoal, a gente tá chegando no final do nosso TheraPurcast e eu gostaria aí das considerações finais de cada um de vocês aí. Vamos lá, Marília? Vamos lá. Tenho para te dizer que nós estamos já à frente, né, Evandro? Porque Therapur já nasceu dermocapilar. Então, verdade. Já é um avanço, principalmente em resultado, né? Em tecnologia nem se fala, né? Tanto de recursos como de aplicabilidade também dos protocolos se tornarem mais fáceis, né? E mais acessíveis a qualquer profissional que queira conhecer e que esteja disposto a estudar, né? Sobre isso. Então, a gente já tem um passo à frente aí com resultados e um produto que vai entregar benefícios para qualquer disfunção capilar. Exatamente. E lembrando que, se você é salão de beleza e ainda não se abriu para o mundo da terapia capilar, é bom que se faça logo. Se o gatilho não surgiu ainda. Exatamente. Porque você está disposto a entregar os seus futuros pacientes para a colega do lado? Então, você tendo esse conhecimento, essa habilidade, você poderá trabalhar menos e aumentar o seu faturamento e ainda trabalhar sua autoridade como profissional. Engraçado que eu estou usando isso como spoiler, né? Porque esse vai ser o assunto do nosso próximo podcast. Mas é uma coisa que todo mundo precisa pensar. Se hoje os teus clientes estão indo no teu espaço para poder fazer uma mecha, uma coloração, um corte, pode perceber que aquelas mulheres que antes faziam corte a cada 3 meses, elas estão espaçando para 6 meses, porque não tem mais cabelo para cortar. Aquelas mulheres que fazem mega hair, por exemplo, elas estão tendo cabelo cada vez mais fracos para poder prender as faixas de mega hair. E elas estão tendo que fazer cada vez, prender esse mega hair em locais diferentes, porque aquele onde ela prendia já criou uma alopecia cicatricial na região que ela não consegue mais prender. E quando não tiver mais? Quando não tiver mais, a escassez do cabelo. Nós estamos chegando a esse ponto, da falta do cabelo para processamento. A principal matéria-prima, né? Exatamente. E tu sabia que já vi cabeleireira vender mega hair como estímulo para crescimento capilar? Não pode. Sim, senhora. Mas isso não é assunto para hoje também. E aí, Lua, O meu conselho, na verdade, não é para os profissionais, é para as pessoas comuns também, nossos familiares, todo mundo, que não saiam utilizando qualquer coisa que vocês veem por aí na farmácia que diz que é para crescimento capilar, que é para queda. Perguntem, busquem informação, busquem um terapeuta capilar na cidade de vocês. Não comprem shampoo para queda, se vocês podem ter um processo inflamatório que vai piorar. Tá com coceira, não é para utilizar o produto do jogador lá que vai piorar. Que vai piorar a caspa. Então, busquem um terapeuta capilar, gente. É disso que vocês precisam. E através dele vocês vão ter acesso aos nossos produtos, porque ele não vai estar disponível em qualquer lugar. É isso aí, pessoal. Chegamos aí ao final de mais um TheraPurcast. E eu gosto sempre de falar que nós somos uma empresa que troca produto por dinheiro. Nós somos muito mais do que isso. Nós seguimos firmes o nosso propósito de levar conhecimento de qualidade sobre terapia capilar para todos os profissionais desse país, tá certo? Então a gente se encontra lá, gente, no próximo TheraPurcast. Um grande abraço. Valeu, pessoal.